Boa noite a todos. Nós louvamos a Deus por tão grande dignidade, né? Louvamos a Deus por tão grande misericórdia em nos conceder a graça de poder louvá-lo, de poder nos aproximar diante da sua santidade, da sua grandeza, da sua majestade e poder tributar-lhe honra e glória. O Senhor assim tem sido gracioso para conosco e tem nos dado essa dádiva de poder adorá-lo e exaltá-lo. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas versículos 1 e 2 para a nossa meditação nesta noite. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Farei a leitura, os irmãos estejam me acompanhando de forma atenciosa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pai bendito, nós louvamos o Teu glorioso nome nesta noite. Agradecemos, ó Pai, porque ainda que nós, limitados em nossas mentes, não conseguimos compreender, ó Deus, quão grande é o privilégio de poder cantar ao Senhor. Quão grande, ó Pai, é o privilégio de poder estar na Tua presença santíssima. Contudo, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, seja gracioso para conosco, ó Pai. Fala ao nosso coração, corrija os nossos pensamentos. Ó Pai, qualifica o nosso amor por Ti e pelos nossos irmãos. Ó Deus, permita que nós vivamos como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Nos conduz, ó Deus, num caminho de santidade que o Senhor tem preparado para nós desde toda a eternidade. E conforme as Tuas promessas, ó Deus, o Senhor nos guiará, o Senhor nos ensinará toda a verdade. O Senhor fará com que nós venhamos andar em santidade de vida, para a glória do Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós aqui nesta noite. Revela o Teu amor, revela a Tua bondade, revela a Tua graça a cada um, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse que João nos relata aqui, sobre esse Jesus Cristo, o justo, o advogado, o Filho de Deus, um advogado junto ao Pai, um Jesus, um Cristo ungido e justo. Talvez poucos de nós aqui saiba que é impossível andar em santidade de vida se nós não conhecemos esse Cristo.
Eu não estou dizendo ou te perguntando se você já ouviu falar sobre Cristo. O que João nos chama atenção é se de fato nós conhecemos esse Cristo. E conhecer nada mais é do que se relacionar com Ele, andar com Ele, ter vida com Ele. E nós temos a nossa temática aqui, o único caminho para a santidade é a graça de Deus manifestada no sacrifício de Cristo Jesus. Santidade não é um acessório, irmãos, opcional. Santidade não é algo que nós podemos acrescentar à nossa vida, se nós assim o desejamos. De repente bate algo em você, no seu coração, na sua mente, e fala: olha, a partir de hoje eu quero ser santo. A partir de hoje eu vou lutar contra o pecado. A partir de hoje eu vou andar de conformidade com Cristo. A partir de hoje eu vou abandonar tal pecado. Santidade não é um acessório que você acrescenta à sua vida quando você deseja. Embora a gente cante que nós somos comprados, resgatados, afirmamos que nós estamos em santidade crescendo e que nós seremos glorificados, a Bíblia nos ensina que nós já fomos resgatados, nós fomos santificados e nós já fomos glorificados. Então, santidade não pode ser uma opção. Santidade é algo que Deus faz em mim e você, em Cristo Jesus, e Ele fez isso na eternidade. Embora nós estejamos num processo de santificação, nós já somos santos em Cristo, comprados e separados para Ele. Se você não está se esforçando para crescer em santidade de vida na presença de Deus, você precisa examinar a si mesmo se de fato você conhece a Cristo. Se você não é alguém que a cada dia está mais próximo de Cristo, e a cada dia você anda mais com Cristo, e você se parece mais com Cristo, você precisa examinar a sua vida e questionar e ver se de fato você conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele nos exorta: examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé. Então é necessário, porque a Bíblia nos ensina que todo filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, ele não deseja outra coisa como primazia na sua vida, se parecer com Cristo. Alguém que foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus, há algo dentro dele, movido pelo Espírito Santo, que se chama desejo de andar com Jesus Cristo, de abandonar pecado, de renunciar aos próprios desejos, de crescer em santidade e a cada dia mais se parecer com esse Cristo. Todo filho comprado em Cristo deseja agradar ao seu Senhor e ao seu Salvador. Interessante, irmãos, que embora João lute contra o pecado, fale tanto contra o pecado, João não tem o interesse de que os seus ouvintes ou os seus leitores tenham uma característica, olhando para os seus escolhidos, ou seja, os escolhidos de Deus, como pessoas que são pessoas pecadoras ou pessoas que vivem no pecado. O objetivo de João é que nós venhamos olhar para esses pecadores resgatados, mas que nós vejamos na vida dele características de santidade, de alguém que está mortificando o pecado na carne e a cada dia crescendo em obediência a Deus e a cada dia andando de conformidade com a palavra de Deus. É esse o desejo que João aqui nos ensina. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequem. A razão pela qual eu estou escrevendo é para que vocês não venham cometer pecado.
Mas se todavia vocês cometerem pecado, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. João não está falando aqui de conversões, de arrependimento de conversão. João não está falando de alguém que de fato ouve o Evangelho naquele momento e reconhece o seu pecado e se arrepende e é convertido. Não, João está falando de pessoas que foram resgatadas por Cristo, pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, pessoas que foram retiradas e resgatadas do império das trevas e foram transformadas em novas criaturas, foram tirados coração de pedra e colocado um coração de carne, e ele diz assim: e eu vos escrevo, e eu vos estimulo, e eu vos exorto, não pequem, não vivam na prática do pecado. Se vocês pecarem, lembrem-se, Jesus está ao lado do Pai e Ele intercede por vocês. Por isso é que Ele falou no versículo 9 do primeiro capítulo: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça. Ele está dizendo, esse Jesus já te comprou, Ele já te resgatou, Ele já pagou a dívida, Ele já quitou toda a dívida e Ele se encontra à direita de Deus Pai, intercedendo por você, para que você não peque, para que você vença o pecado, para que você diga não ao pecado. Pecado não é uma coisa que nós temos que acariciar. Pecado não é uma coisa que nós usamos a fraqueza da carne para dizer, nós pecamos porque fracassamos. Não, nós pecamos porque queremos pecar. A Bíblia nos adverte, não peque. Ele já pagou, Ele já quitou, e Ele está à direita de Deus Pai como advogado intercedendo por você. Por isso que João está dizendo, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. E essa expressão de João, filhinhos, lá no original traz a ideia de alguém que pastoreia as suas ovelhas. Alguém que é capaz de olhar no olho da ovelha e dizer assim, olha, larga esse pecado, larga essa mentira, larga essa inveja, abandone esse pecado. Porque João era experiente, vivido. Ele já havia lutado contra o pecado. Ele já havia tido experiências de quedas e vitórias, fracassos e triunfos. E agora ele está dizendo, olha, em Cristo Jesus nós não precisamos fracassar. Em Cristo Jesus nós não precisamos pecar. Em Cristo Jesus nós não precisamos falhar. Mas se todavia isso acontecer com você, lembre-se que aquele que te resgatou, que aquele que pagou o preço por você, está à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Então, irmãos, o único caminho para a santidade é compreender a graça de Deus no sacrifício de Cristo Jesus. E aqui nós vamos trabalhar 2 pontos. E o primeiro ponto é exatamente isto: a graça somente por meio do sacrifício de Cristo. Vejam bem, quando nós afirmamos a graça somente por meio do sacrifício de Cristo, nós vamos aqui observar 4 pontos interessantes. Primeiro deles, João levanta aqui, olha, Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Segundo, Jesus Cristo é o justo. Terceiro, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E quarto, a graça de Deus em Cristo Jesus se estende a todo mundo. Não a toda pessoa, a todo mundo. Então, a graça somente por meio do sacrifício de Cristo nos traz essas verdades, esses benefícios. Segundo lugar, a graça de Deus nos ensina corretamente em santidade. Como que a graça de Deus, ela não só nos salva, ela nos educa em santidade. Ela nos leva a triunfar sobre o pecado. E aqui dentro desse ponto nós também temos algumas observações. Primeiro, a vida santa, ela é uma realidade. Segundo, a vida perfeitamente santa é uma realidade futura para os céus, para a nova terra. Terceiro, a compreensão da obra de Deus por meio de Cristo nos leva a uma santidade consistente. Então, isso é o que nós temos para trabalhar com vocês nesta noite. Então, vamos lá para o primeiro ponto, quando João diz que a graça somente por meio do sacrifício de
Cristo Jesus. Então, observe aí que ele diz assim, olha, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Essa palavra advogado é a mesma que João usa no seu evangelho para o Espírito Santo, o Paráclitos. Então ele está dizendo assim, olha, se você foi alguém resgatado por Cristo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, você não precisa pecar, você não precisa ceder ao pecado, você não deve pecar e você não deve se sujeitar ao pecado. Por quê? Porque nós temos um advogado, um Paráclito, que está sentado à direita do trono do Deus Pai, e ele está lá intercedendo por mim e por você, fazendo toda a provisão, todos os meios para que nós não venhamos pecar. Observe que Jesus não está lá dizendo para o Pai assim, Pai, eu vou pagar pelos pecados do Jorge, eu vou pagar pelas transgressões do Roberto, eu vou pagar pelas transgressões do Egídio. Não. Ele está lá intercedendo, sendo mediador, dizendo ao Pai, Pai, nós fizemos tudo por eles, nós pagamos o preço completo, nós quitamos a dívida dele, o processo agora é santificador e nós vamos agora perseverar por eles, para que eles não cedam ao pecado. Todos nós que aqui estamos, quando pecamos, irmãos, nós pecamos porque queremos pecar. Não é o pecado que tem uma força sobrenatural. Não é a sedução que é tão grandiosa que nós não podemos suportá-la. Não há um pecado nesse mundo que agora em Cristo Jesus, que nós não possamos dizer não a Ele. E João está dizendo, olha, você tem um advogado. Ele está dizendo assim, olha, João diz que o nosso advogado está lá no céu, à direita de Deus Pai, dizendo ao Pai que Ele pagou caro por você e que você não precisa se curvar. João está dizendo assim, o advogado está lá, a obra está consumada, tudo que ele tinha que fazer para quitar a sua dívida, para pagar cada um dos seus pecados, para te resgatar do império das trevas, para ele te resgatar do poder do pecado, para ele te resgatar do poder de Satanás, ele fez, ele está lá diante do Pai, a obra está consumada. Nós não precisamos pecar, é isso que está dizendo, João está dizendo, embora devamos confessar os nossos pecados, todos eles foram quitados. Nós não confessamos para ter perdão de pecados, nós confessamos cada pecado cometido, porque nós estamos dizendo ao Pai, Pai, nós entendemos que esse pecado já foi pago, e é por isso que eu confesso, eu estou confessando a Ele porque eu creio que a obra foi consumada na cruz do Calvário, e que não há mais nenhuma dívida. Por isso é que eu coloco esse pecado diante de Ti, dizendo ao Senhor que eu creio, e eu estou livre do poder dEle, da maldição desse pecado. Não há mais nenhuma condenação para mim. O Pai não comprometeu a sua retidão e a sua justiça. O Filho está lá, diante do Pai, dizendo para o Pai, Pai, o meu sacrifício foi completamente perfeito e santo. Ele atendeu às exigências da sua justiça e da sua santidade. O Senhor não cometeu nenhuma injustiça quando o Senhor comprou o Brian para que ele estivesse no céu. João vai ensinar isso quando ele usa essa expressão. Você tem um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? E ele fala assim, Jesus Cristo é o justo. João chama Jesus Cristo de justo porque ele aponta, irmãos, que cada expressão do nome de Jesus nos traz uma verdade sobre o nosso perdão. Quando ele usa assim, olha, precisávamos de um Salvador humano, Jesus, lembram Mateus 1:21? E ela lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Era necessário que Jesus fosse completamente homem, 100% homem. Era necessário que ele fosse homem para ele te representar, para ele assumir a sua forma, para ele identificar conosco no nosso pecado, ainda que ele não tenha cometido pecado, ainda que ele não tenha cometido nenhuma transgressão. Era necessário para que ele pudesse, ao ir à cruz, nos substituir, tomar o nosso lugar.
Alguém completamente justo assumindo o meu lugar, que sou completamente pecador e transgressor. E João diz, ele é o justo, Jesus Cristo é o justo. Então por que o nome dele é Jesus? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Porque é a expressão Cristo, porque ele é o ungido de Deus, ele é o divino, o enviado do Pai. Jesus não é só 100% homem, Jesus é 100% Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Deus que se fez homem para assumir a sua forma e minha forma, o Deus que se fez homem esvaziando de si mesmo para assumir a nossa figura humana, para que ele pudesse lá na cruz substituir você, me substituir. Para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, para suportar o castigo, a ira de Deus que era contra você, que era contra mim. E João está dizendo, ele é o justo, ele é o enviado de Deus. E aqui, irmãos, nós entendemos, vejam que Jesus faz tudo isso livremente, como um cordeiro santo, sem culpa, sem pecado, decidiu morrer, decidiu substituir você, decidiu esvaziar de si mesmo, para tomar o seu lugar, a cruz que você deveria estar lá, o castigo que você deveria receber, a punição e a ira de Deus que deveria ser derramada sobre você, foi derramada sobre ele. João diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui, irmãos, interessante que muitas das vezes nós não entendemos a graça de Deus no sacrifício de Cristo, porque nós não entendemos a grandeza do sacrifício, a grandeza da oferta, a grandeza da santidade, a grandeza da justiça, a grandeza da retidão, a grandeza do perdão e a grandeza da misericórdia. Esse é o problema, quando nós não entendemos essas coisas, nós não dizemos não ao pecado. E João está dizendo assim, olha, Jesus Cristo é o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que João está dizendo para mim e para você? A Bíblia nos ensina, irmãos, que não é o homem que toma uma decisão por Deus. A Bíblia nos ensina claramente que é esse Deus que toma a iniciativa de vir até nós. E como é que esse Deus toma a iniciativa de vir até nós? Ele mesmo se faz homem. Ele mesmo assume a nossa figura humana. Ele decide vir à terra e abrir mão da sua própria glória para morrer em nosso lugar. Agora, observe isso. Deus tomou a iniciativa para satisfazer a sua ira, a sua santidade, a sua justiça e a sua retidão. Mas preste atenção nisso para você tentar compreender a grandeza dessa obra redentora. Deus completamente santo, nós cantamos aqui, santo, santo, santo é o Senhor. João nos ensinou isso no contexto que nós pregamos a semana passada. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Deus é plenamente santidade. Deus não pode contemplar pecado. Deus não pode olhar para você e para mim fora da pessoa de Cristo. Mas tente trazer para a sua mente, para o seu coração, uma compreensão da grandeza disso. Se Deus é completamente santo, reto e justo, se Ele não pode contemplar pecado, se Ele é assim, o que é que pode satisfazer a justiça de Deus? O que há nesse universo que possa satisfazer a santidade de Deus? O que há nesse mundo que nós possamos oferecer a Deus, que de fato agrade a Deus, que satisfaça a sua lei, a sua santa lei, a sua santa justiça, a sua santa retidão, a sua majestade, né, toda a sua sublimidade? O que há nesse mundo que possa satisfazer a grandeza desse Deus? Absolutamente nada, a não ser Ele mesmo. Somente Deus pode satisfazer a si mesmo. Só o próprio Deus pode satisfazer a sua santidade. Só o próprio Deus pode satisfazer a sua justiça, a sua ira, a sua lei. Só
Só Ele pode declarar uma pessoa completamente satisfeita, justa em perdoar, em declarar justo, porque Ele se dispõe a vir. Ele é a própria propiciação. Ele se faz homem, Ele se torna o Cordeiro, Ele vem até nós, Ele habita a terra, Ele se leva à cruz, Ele morre, Ele mata a si mesmo para agradar a sua justiça, para satisfazer a sua santidade, a exigência da sua lei. E Ele faz isso sem uma contribuição nossa. Porque tudo, absolutamente tudo que qualquer boa obra nossa pudesse fazer, não chega perto do que Deus fez por nós. E se nós não compreendemos a grandeza da santidade de Deus, é porque nós não compreendemos a necessidade, a exigência dele se fazer homem. Nada nessa terra poderia satisfazer a santidade de Deus, a justiça de Deus e a retidão, a não ser Ele mesmo se encarnando, se tornando homem, se esvaziando de si mesmo, para tomar o seu lugar e o meu lugar, e matar a si mesmo, para Ele poder olhar para você e para mim e dizer assim: eu o declaro justo. João está dizendo, Ele é o Jesus que se identifica com o homem, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, Ele é a nossa propiciação. Mas João diz outra coisa, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas o do mundo inteiro. João está dizendo assim, a magnitude, a extensão desse perdão, do amor de Deus. Ele não está dizendo que Ele ama todo ser humano de forma redentiva. Ele está dizendo que Ele ama o homem espalhado nesse mundo, nos 4 cantos da terra, como diz Apocalipse 5, de toda tribo, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos. Enquanto houver um eleito espalhado nesse mundo, Deus o amou dessa forma. Ele mandou Cristo, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, o ungido de Deus, para ser propiciação para todos os eleitos espalhados nesse mundo. Por isso que o único caminho para a santidade é por meio da graça somente no sacrifício de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você precisa fazer é confiar nessa obra que Deus fez por você. Descansar nisso. Olhar para isso assim, Deus, como é grande o teu amor, como é grande a tua santidade, como é grande o teu perdão, tudo obra tua, tudo obra da tua graça, sem uma contribuição minha. E eu digo mais, entre nós, há pessoas professas, no meio da igreja espalhada por esse mundo afora, existem pessoas professas, batizadas, que não são santas, que ainda não entenderam o amor de Deus em Cristo Jesus, que ainda não se renderam a esse sacrifício de Jesus, que ainda não chamaram a responsabilidade para si, dizendo: Senhor, eu não tenho como, eu não mereço, eu não sou capaz. É só confiar na tua graça, é confiar nessa obra redentiva, é entender a grandeza do teu amor e da tua santidade. Como que o Senhor exigiu uma santidade tão perfeita que eu jamais poderia pagar o meu pecado, mas o Senhor pagou com a sua própria vida por meio do seu Filho na cruz. Nenhum de nós aqui pode andar em santidade, nenhum de nós aqui pode ter santidade se não somos comprados por esse Cristo. Nenhum de nós aqui é filho de Deus se não somos comprados em Cristo Jesus mediante o seu sacrifício. A Escritura nos ensina isso. Efésios, 1º capítulo, versículo 4 e 5. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. Ele que nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Então não pense que você é santo se você não conhece Jesus Cristo.
Não pense que você está crescendo em santidade ou que você tem levado uma vida santa se você não nasceu de novo em Cristo Jesus, se você não compreende essa graça em Cristo Jesus, se você não consegue olhar para dentro de si e dizer assim: eu não mereço, eu não sou digno, eu não tenho o que oferecer, eu não sou capaz, eu odeio a Deus, eu não quero a Deus, eu não sou capaz de amar a Deus, mas agora eu entendo, Ele agora se revelou a mim nesse Evangelho, Ele agora me deu a compreensão da graça dEle, Ele me fez entender a grandeza da santidade, a grandeza do meu pecado e a grandeza da sua justiça, e eu me rendo diante dele por meio da sua graça em Cristo Jesus. João está dizendo: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Não peque. Se você entende isso, não peque. Não peca. Não ceda ao pecado. Se é que você entende a grandeza de tudo isso, se você entende a graça somente por meio do sacrifício de Jesus Cristo. João enfatiza essa grandeza de toda essa obra redentiva de Deus em Cristo Jesus. E como eu disse, irmãos, poucas são as pessoas que compreendem essa graça. Poucas são as pessoas às quais Deus tem se revelado a ela, de modo que a consciência do pecado e a consciência da santidade de Deus nos consome. Como que essa consciência deveria consumir o nosso coração e a nossa alma? De modo que nós viéssemos a desejar a santidade de Deus, a odiar o pecado. Por isso é que João, em segundo lugar, ele nos ensina, irmãos, que a graça de Deus nos ensina corretamente em santidade. Lembro que Tito, capítulo 2, nós temos citado muito esse texto aqui, Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Quando Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: mas a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos educa, a graça nos ensina. Não é só olhar para Cristo, não é só olhar para a cruz, não é entender a grandeza da santidade, do amor de Deus, da justiça de Deus e da retidão de Deus e continuar pecando. Essa mesma graça revelada na cruz para a salvação é a mesma graça que João fala: não peque, não ceda o pecado, porque ela te educa, ela te corrige, ela te ensina de forma correta. A mesma graça que te dá a garantia de entrada no céu, é a garantia também que diz assim: você chegará ao céu completamente santo, você não precisa viver em pecado. E João nos ensina claramente, irmãos, a primeira observação que nós colocamos aqui: a vida santa é uma realidade. João não ensina uma perfeição de vida sem pecado. Em momento algum João está dizendo assim: olha, vocês foram comprados por Cristo, vocês agora são perfeitos e agora vocês não erram mais. Não, ele está dizendo, ele é claro: olha, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, preste atenção nisso. Peça a Deus para abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos para você entender isso. João está dizendo assim: olha, eu estou escrevendo, eu estou instruindo, eu estou trazendo conhecimento da graça de um Deus que se revelou, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam e que nós declaramos a vocês, para que vocês tenham comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com esse Deus que é santo, com esse Deus que é luz, com esse Deus que não é trevas, que você se relaciona com Ele, Ele se relaciona com você. Não peque. Você tem conhecimento de que Ele é luz, não ande nas trevas. Ele diz: eu não estou dizendo que vocês são perfeitos e que vocês não pecam mais. Eu estou dizendo que a vida santa, ela é uma realidade. Você pode viver em santidade de vida. É certo que em dado momento você pode pecar. Pode ser que você peque. Pode ser que você tropece. Pode ser que você falhe. Não é?
João escreve, para que você não peque. Embora não alcançamos a perfeição sem pecado nessa vida, João diz assim, olha, podemos e devemos viver uma vida com uma vitória consistente sobre o pecado. O que João está dizendo? Nós somos uma igreja militante, mas nós somos vitoriosos. Nós precisamos acreditar que pecado não faz parte da nossa vida. Pecado é um intruso, é um intrometido que nós cedemos, que nós abrimos mão. Porque Cristo já conquistou a vitória por nós. Ele já pagou o preço, já quitou tudo, já resolveu o nosso problema com o pecado. Vocês não são escravos mais do pecado. Vocês agora não são submissos ao pecado como eram outrora. Ele diz, nós podemos viver uma vida de santidade, nós somos uma igreja militante, mas nós somos vitoriosos, nós precisamos lutar constantemente contra o pecado. O autor de Hebreus capítulo 4, ele diz que na nossa luta contra o pecado, nós não estamos resistindo até o sangue, e a palavra para sangue ali é morte, é vida. Se não há sangue, não há vida, então é morte. Nós temos que lutar contra o nosso pecado, ainda que morramos, para não ceder ao pecado. Lembram lá de Ananias, Misael e Azarias? Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa, nós não nos prostraremos diante de ti. Se Deus nos quiser matar nessa fornalha, nós morreremos, mas nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Isso é questão de determinação, de entendimento, de compreensão da grandeza do sacrifício de Deus, o quanto Ele sofreu por você, o quanto Ele pagou por você. Vejam aí no próprio capítulo de João, aí, capítulo 3 da primeira carta, versículo 7 até o versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 7 ao 9, diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele também é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. João está dizendo assim, olha, vida santa é uma realidade, porque ela não procede de nós, ela procede do Pai, que te comprou pelo sangue do Filho. Aquele que é santo garante que nós seremos santos. Nós vamos vencer o pecado, nós vamos triunfar. Cristãos podem e devem viver vidas santas. Segunda observação, a vida perfeitamente santa é uma realidade, mas é para o futuro. Não é? Interessante, parece paradoxo, né? Você tem que lutar, viver uma vida santa, mas perfeição é para o céu. O fato de lutarmos, o fato de sermos militantes, não quer dizer que nós precisamos ser derrotados. Nós não precisamos ceder ao pecado. É luta constante. É uma luta consistente, consciente de que você encara o pecado de frente e você precisa lutar contra ele, você precisa dizer não para ele. Mas nós nos apropriamos da fraqueza da carne. Quem sabe da frieza espiritual, quem sabe por causa das aflições, por causa dos problemas, por causa das tribulações. E aí nós cedemos ao pecado. Mas Deus nos diz que nós não devemos ceder. João acrescenta, se alguém pecar, ele diz assim, perfeição é para o céu. Se pecar, lute para isso não acontecer. Lute com a sua própria vida, lute até a morte. Mas se porventura você pecar, Davi pecou, Pedro pecou, e Jesus os amou, Jesus os colocou de pé, Jesus resgatou. E é isso que João está dizendo, olha, se porventura você vacilar, se porventura você cometer algum tropeço, lembra-te, não morra, não destrua a sua vida por causa disso. Olhe para aquele que está à direita de Deus Pai, lembre que Ele pagou toda a sua dívida e que Ele está lá intercedendo por você, e Ele te colocará de pé e fará de você um triunfante, um vencedor. O que João está dizendo?
uma obra já realizada por nós em Cristo. 1 Pedro escreve isso assim, de uma forma fantástica. Pedro escrevendo a sua primeira carta, lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, quando ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança sem mácula, uma esperança sem mancha, uma esperança que não é corruptível. Ele diz: essa esperança está guardada, reservada para você, você que é guardado pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: o próprio Deus te guarda, o próprio Deus faz de você triunfante, o próprio Deus te dá toda a provisão necessária para você vencer o pecado. Por isso que João está dizendo: eu estou escrevendo, eu estou instruindo, eu estou te habilitando, eu estou te qualificando para que você não peque, não ceda. Jesus já venceu, o Cordeiro já venceu, Jesus, o Filho de Deus, já triunfou. Não ceda, viva uma vida de santidade. Mas se você errar, se você vacilar, não se destrua, não se mate, porque Deus vai completar a obra que Ele começou em você. Creia nisso, mas lute contra o pecado. Não seja um fracote, não ceda o pecado por qualquer razão. Não há uma justificativa plausível para que a gente ceda o pecado, a não ser o nosso próprio desejo de pecar. E Deus sabe disso, e você sabe disso, e eu sei disso, que quando eu peco é porque eu quis pecar. Terceira observação: a compreensão da obra de Deus por meio de Cristo nos leva a uma santidade consistente. Qual que é o ponto de João aqui? João está dizendo assim: olha, se você entender o que Jesus Cristo fez por você na cruz, você não tirará vantagem disso para pecar, você vai odiar o pecado. É preciso entender a grandeza do Deus, a grandeza da sua santidade, da sua justiça, a grandeza do nosso pecado e quem foi o mediador e quem foi o sumo sacerdote para resolver isso. O tamanho da exigência, o tamanho e o valor do pagamento. Vou levantar aqui alguns pontos só para você observar, ver se você consegue compreender o que João está passando para nós. Vejam bem, esse Jesus Cristo que fez tudo por você na cruz do Calvário, para que você não tire vantagem para pecar, falar: olha, já que Ele fez tudo e consumou, está garantido que eu vou para o céu, então agora eu posso viver como eu quero. Não, você não tira vantagem disso para pecar. Observem isso. Quem é esse Jesus? Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Primeiro, quando Ele desceu à terra, qual foi a decisão dele primária? Paulo, escrevendo Filipenses 2, diz assim: Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, Ele esvaziou de si mesmo. Deus tem que se esvaziar de si mesmo para se fazer homem. Deus tem que se humilhar. Deus tem que abrir mão da sua própria glória para se tornar homem, a minha semelhança e a sua semelhança. Vejam bem, Ele se humilhou, Ele tornou-se homem, Ele te substituiu na cruz do Calvário, Ele levou sobre Ele todos os seus pecados, todas as suas transgressões, Ele sofreu a ira, a justiça de Deus, Ele foi moído, Ele foi traspassado, Ele foi feito enfermo, Ele foi feito pecado. Como que você tira proveito disso para pecar? Como? Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos dando evidência de que nós não entendemos a grandeza da obra redentora. É como se nós olhássemos para a santidade de Deus e tratássemos com tanta banalidade. Quem é Deus e quem é a sua santidade? Quem é esse Zé? Quem é esse Jesus que morreu por mim na cruz? Quem foi que pediu Ele para morrer na cruz por mim?
Quem foi que pediu Ele para me substituir na cruz? Eu nunca pedi nada a Ele. Quando nós pecamos, parece que é dessa forma que assim nós tratamos. Nós não conseguimos compreender e pensar na graça maravilhosa de Deus. Lembra do texto lido aqui pelo presbítero Jonas, Efésios 2? E nós éramos mortos em delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, dos nossos próprios pensamentos, nós vivíamos conforme os principados e potestades, segundo os demônios, nós éramos tratados como filhos da ira, como os demais. Quando chega no versículo 4, Paulo diz assim: mas você não compreende, você não entende a grandeza da graça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, mortos na nossa podridão, na nossa miséria, na nossa transgressão. Ele nos amou de forma tal que Ele nos deu vida nele mesmo. É isso que João está dizendo. Se você compreende isso, se isso invade a sua mente por uma revelação de Deus, de entendimento, de compreensão, isso impacta a sua vida, você não consegue mais ficar tratando o pecado como uma coisa agradável. É preciso compreender todas essas coisas. Se você entender esse amor de Deus, entender a ira de Deus que estava sobre você, por certo você vai odiar o pecado e vai se esforçar para viver agradando a Deus. Você vai se renunciar. Lembrar o que Cristo fez por você na cruz vai te motivar a lutar contra o pecado. A graça maravilhosa de Deus no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus, que amor é esse? Que amor é esse, Deus? Implicações, irmãos. Vamos pensar aqui em algumas implicações. Primeiro, ninguém pode ser santo, ninguém pode viver em santidade se ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus. Não pense você que você vai viver uma vida santa, que você vai crescer em santidade, que você vai vencer o pecado, se você ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus. Você ainda não entendeu toda essa obra redentora de Deus no sacrifício de Cristo. Segundo, ninguém experimenta graça sem compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Você disse: não, Deus me alcançou por sua graça. Explique para mim o que é a graça de Deus. Não, é um favor de Deus. Não, você precisa olhar para a cruz e entender o que foi que Deus exigiu naquela cruz, por que Ele exigiu tamanho sacrifício, porque só Ele teria que se fazer homem, porque só Ele poderia morrer ali, porque só Ele poderia te substituir e por que é graça. Então vejam bem, ninguém experimenta a graça sem compreender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque a graça de Deus é a revelação do Cristo crucificado. Se você não entende isso, você não sabe o que é graça. Você nem entendeu o que é pecador, você nem entendeu que precisa de salvação. Terceiro, a vida santa só é possível se compreendemos a graça de Deus no sacrifício de Cristo. Você só terá uma vida santa, você só vai crescer em santidade se você compreender toda a graça de Deus no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quais são as aplicações para a nossa vida? O que você precisa fazer diante de tudo isso? Qual deve ser a sua atitude, a sua decisão diante de tudo que você ouviu? Primeira aplicação: creia. Preste atenção nisso, anote isso. Creia. A salvação não é sobre o que fazemos ou o que deixamos de fazer para Deus. Salvação não tem nada a ver conosco. Não é sobre o que nós podemos fazer ou deixamos de fazer para Deus para que sejamos salvos. Salvação não tem nada a ver com isso. Veja o que é salvação. Salvação é sobre o que Deus fez
por você e por mim, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Salvação é você olhar para a cruz e entender tudo que nós explicamos. Por que Deus? Por que Jesus? Por que a santidade? Por que a ira? Por que só Ele? Por que somente Ele, ninguém mais do que Ele? Por que Ele fez isso? Para atender o quê? Para satisfazer o quê? E por que só Cristo poderia atender e satisfazer? Salvação é sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por você, por mim, para nos salvar. Isso é salvação, creia nisso. Segundo, creia que a graça de Deus em Cristo Jesus, ela é suficiente e eficaz para te santificar, não é só para salvar. Com o sentido disso, olha, a mesma graça que garante que eu vou entrar ao céu, ela é suficiente, ela é eficaz para viver, para me fazer viver, ou para que eu viva uma vida em santidade, para obedecer João. Não peque, não peque e não peque. Se você pecar, volte ao Pai, volte a Cristo, peça perdão e não peque e lute contra o pecado. Creia nisso, essa graça, ela é suficiente. É só você abrir a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3, e Pedro vai dizer que Deus nos doou todas as coisas necessárias para que vivamos uma vida piedosa. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. E você vai perceber que Deus já fez todas as coisas e promoveu todos os meios na sua graça para que a gente viva uma vida santa. Terceiro, ame a graça de Deus em Cristo Jesus, e você odiará o pecado e, por certo, viverá uma vida santa. Ame a graça de Deus. Esse pode ser um grande problema. Você pode dizer assim: não, pastor, eu amo a graça de Deus em Cristo Jesus. Ama mesmo? Você ama a graça de Deus em Cristo Jesus? Será que nós amamos a graça de Deus em Cristo Jesus? Se nós amamos a graça de Deus em Cristo Jesus, por que nós cedemos ao pecado? Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Hoje eu fiz uma pergunta para a Cleide, logo de manhã na nossa escola dominical, e vou fazer para você também, você pai, você mãe. Seu filho está na UTI, e o médico disse que ele não sobrevive mais do que 5 dias. E aí o que você faz? Você vem para casa descansar, não é? Falou: deixa eu dar uma dormida, uma descansada, depois da manhã eu volto para vê-lo. É assim? Você não sai de lá. Você não prega os olhos. Você não cochila. Você não come. Você não quer água. Você não quer consolo. Você não quer palavras. Você não quer nada. Você só quer olhar para o seu filho. Você só quer ficar com os olhos fitos em seu filho. Isso é amar a graça de Deus. Os meus olhos estão fitos na graça e não no pecado. Eu entendi a humilhação do meu Deus. E eu entendi o quanto ele foi humilhado. Eu entendi o quanto que ele teve que se esvaziar para assumir o meu lugar e o meu pecado sobre ele. E o quanto ele teve que odiar a si mesmo por minha causa. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai bendito, nós tributamos a Ti toda a honra e toda a glória. Te damos graças, ó Deus, conforme a Tua palavra, o Senhor acrescenta dia após dia a Tua igreja. A Ti, ó Deus, toda a honra, a Ti toda a glória. Muito obrigado pela existência dessas irmãs. Muito obrigado por tê-las aqui no nosso meio. Usa cada uma delas,
faz delas instrumento de graça nas mãos do Senhor, para que o teu reino cresça, para que a tua igreja, ó Deus, desfrute do trabalho dessas irmãs. Faça com que a igreja também as receba, possa acolher com amor e com carinho, e assim, ó Deus, oficialmente fazendo parte desse corpo visível que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa sustentá-los na caminhada cristã. Nesse instante também clamamos a Ti, ó Deus, pela vida da nossa irmã Yasmin, que vai fazer esse intercâmbio, ó Deus, cultural, que o Senhor esteja cuidando da Yasmin por esse tempo que ela ficará fora, longe da família, da igreja, que o Senhor esteja sustentando a Yasmin, preservando, cuidando da sua ida, a sua estadia e o seu retorno. Abençoa também, ó Deus, a vida do nosso irmão Sandro e família que vão viajar também. Esteja guardando essa família, levando eles para o descanso, para as férias, o lazer e trazendo-os de volta, guardados e protegidos pelo Senhor. Derrama, ó Pai, a Tua graça sobre cada um de nós. Conceda a cada um de nós uma boa semana, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.